galerinha, vamos lá para mais uma live com o nosso amigo Marcelo Martins, de Cabo Frio, o precursor do Pitecolóbium torto no Brasil. Vamos lá, galera, o cara tem muita coisa para falar pra gente, hein? Um cara fantástico, beleza, galera? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para que possamos fazer cada dia mais para você, galera. Vamos lá, galera! Aê, meu amigo Marcelão! Olha, tinha que dar certo, por favor, né? Faz parte, cara, faz parte, isso acontece. Legal, gostei dessa camisa, hein, cara, desse cascudo aí, maneiro, hein, cara? Bacana, né? Bacana. Muito bacana. Bacana o Suicek também, cara. Parabéns. Sim. Então, galera, esse aí é o meu amigo Marcelo Martins. Esse é o precursor de bonsai aí, o precursor do Pitecolóbium torto no mundo, não somente no Brasil. Ele apresentou para o mundo pra gente, tá? Eu vou aqui, cara, tirar os comentários que desativar, porque eu vou bater um papo com o Marcelo, depois eu abro as perguntas, tá? Galera, eu conheci o Marcelo por intermédio dessa revista. Essa aqui eu achei, Marcelo. Achou? Conseguiu? Achei. Por essa revista aqui, ó. Aqui que eu conheci o Marcelo. Você lembra quando foi editada essa edição, Marcelo? Eu não lembro, cara. Eu já procurei na internet e não acho. Final dos anos 90, eu comecei em meados dos anos 90. E foi através do eu acho que foi mais ou menos isso, cara. Foi E depois, cara... Antes de 2000, pode falar. Tenho certeza que foi antes de 2000. Eu tenho aqui um exemplar. O primeiro concurso que eu participei no Japão foi em 2000. E já tinha essa publicação. Exatamente, já tinha. 98, por aí. E depois saiu esse adendo, cara, nessa outra revista aqui, ó. Daí já era a Como Cultivar Bonsai. Saiu uma segunda matéria do Pitecolóbium. Aí, depois disso, sai as suas premiações. Mas aí eu lembro, cara, que em 2004, 2005, eu vim para a região, eu ficava louco, cara. Falei, cara, eu tenho que conhecer o Marcelo, só conheci da revista, não tem jeito. Aí eu fui até o seu viveiro, muito bem recebido sempre por você. E muito obrigado, cara, por você aceitar esse convite e estar aqui com a gente, tá? Então eu te deixo à vontade agora para você falar e contar a sua história do Pitecolóbium Bonsai no Brasil aqui para a galera. Olha, primeiro eu que agradeço o carinho e o convite teu aí. Um grande barato, um grande prazer estar contigo e com todo mundo. Isso é uma novidade para mim, esse negócio de conversar com um monte de gente ao mesmo tempo. E, caramba, estou aqui disponível para conversar sobre, se vocês quiserem saber sobre piteco, sobre bonsai, essa febre, a nossa febre, né? E foi um grande prazer te receber. Você foi lá, eu ainda tinha estufa lá atrás do condomínio. Foi bem isso. Foi lá e eu lembro, nossa, 2005, já são 15 anos isso aí. Exatamente. Sim, foi o ano que a última vez que eu participei desse concurso no Japão. A última classificação foi em 2005. Aliás, eu estava falando contigo, eu tenho aqui esse catálogo da minha participação nesse concurso. Foi a primeira participação internacional, né? Concurso no Japão. Em 2000, não sei se para você está ficando invertido aí, mas... Não, sim, é porque a gente está vendo com a câmera frontal, né? Aí ela é em espelho, né? Mas tranquilo, depois você posta no seu Insta essas fotos, daí a galera vê. Sim, não fiz isso ainda. Vou fazer. O Instagram é uma coisa nova para mim, eu estou aprendendo a mexer nessa plataforma. É completamente novo. Para mim, assim, a plataforma que eu me sinto mais à vontade é o Facebook, onde eu tenho os álbuns lá, os meus trabalhos registrados em detalhes e tal. O Instagram é uma novidade, eu estou entrando aos poucos. Isso aqui de fazer uma live como eu disse mais cedo, é uma magia tecnológica para mim. Mas é um grande barato. Mas conta a sua história para nós aí, como é que entrou nesse negócio aí, Marcelo? Eu esqueci de trazer um papelzinho aqui que
A história do bonsai é a seguinte, eu tinha uma loja de produtos naturais em Arraial do Cabo. Primeiramente, eu sou professor. Eu atuei no magistério até o final dos anos 80, até início dos anos 90. Não fiquei muito tempo, não, e saí para procurar alguma coisa melhor. Eu não sabia o que seria, mas queria alguma coisa diferente. E aí eu abri uma loja de produtos naturais em Arraial do Cabo. E a loja se chamava Armazém. Armazém, de Zen budismo. Tal. E aí eu e meu sócio, a gente estava procurando uma imagem de um... Queria colocar esse nome de Zen e tal, numa placa para entalhar. E a gente queria que isso ficasse dentro de uma fachada oriental, um templo, um telhado oriental, uma fachada oriental, né? E aí fomos procurar uma imagem naquela revista Net Geo, National Geographic e tal, e tinha uma matéria sobre templos orientais, umas coisas lindas assim. E foi de onde nós tiramos o telhado para fazer o cartão da loja, do armazém e tal, mas na frente do templo tinha cada bonsai, que era a coisa mais linda assim. Eu já tinha visto bonsai em horto, em mercado, aquelas coisas pequenininhas assim, não tinha me empolgado muito, porque eu não via muito o que fazer naquilo ali. Mas quando eu vi aquelas plantas nessa revista, naquela foto, na frente do templo, e aí eu falei, não, isso aqui é outra coisa, isso aqui... E sabia que aquilo tinha aqui por perto, né? Porque eu moro em Cabo Frio e o bioma aqui é Restinga. E desde pequeno eu ando na Restinga, a gente andava, garoto, atrás de aventuras, de frutas silvestres, índio, passarinho, enfim, para passear. A Restinga era o quintal da gente, né? Eu sabia que ali tinha aquelas plantas pequenas e retorcidas, nunca tinha olhado isso com o olhar de bonsai, mas quando eu via aquelas imagens de bonsai, eu sabia que aquilo vinha de alguma situação muito parecida com aquilo que a gente tinha e que tem aqui, que é a Restinga. E aí a febre contagiou, acho que contagiou, incorporou, né? Porque nunca mais saiu, né? Incorporou, virou um estilo de vida, assim, a gente foi para dentro da Restinga e foi um grande barato. Foi não, é ainda, né? É um grande barato. Exatamente. É uma delícia, é uma febre mesmo, é uma coisa, é paixão, a gente é apaixonado pela coisa, né? Assim como eu, você e todo mundo. E o seu primeiro contato, a primeira espécie foi sempre o Pithecolobium ou você procurou uma outra espécie? Aí, assim, aqui, na verdade, Vânia, a ideia, eu nem conhecia o jacaré, nem eu, nem o meu sócio, Celcinho, Celso Domingos dos Santos, um irmão, cara. E a gente começou isso do zero, não tinha notícia do que era Yamadori, eu sabia que aquelas plantas não eram daquele tal templo lá, não eram de semente, não podia ser aquilo ali, eram umas coisas muito retorcidas. E nós fomos para Restinga, assim, para pesquisar espécies nativas. Ninguém conhecia o jacaré. A gente também não conhecia o jacaré. Nós fomos com o princípio de um preceito de, olha, se a gente vai cultivar bonsai, nós temos que fazer com plantas nativas, porque elas não vão ter dificuldade. Além da riqueza de ter um bioma como a Restinga do lado. Então, a ideia era essa, associar plantas nativas, porque são mais fáceis de cultivar, e a Restinga, porque tem espécies de indivíduos fantásticos. Aquilo ali é a natureza fantástica para o mundo do bonsai, né? Então, associamos essas duas coisas. Mas a ideia não era o Pithecolobium. O Pithecolobium foi uma consequência. Achamos o Pithecolobium, mas quando entramos com a mente aberta, assim, vamos achar não uma coisa, mas vamos achar plantas aqui interessantes. E esse é um ponto bem interessante que você colocou, porque aqui na nossa região a gente tem o jacaré, a região de ocorrência do... Deixa eu abrir um parênteses aqui, vou me desculpar, porque eu vou abrir esse parênteses de novo ao longo dessa conversa, porque é um termo que pouca gente conhece, né? A gente fala, mas nós do mundo do bonsai, nós falamos Pithecolobium, Piteco, essa alcunha Piteco veio de Pithecolobium. Mas aqui na região, a gente conhece essa espécie como jacaré. Essa planta Exatamente. aqui. Então, esse termo Piteca é restrito a gente que faz bonsai, mas aqui na cidade você pergunta para o jacaré. Então, eu acabo me traindo falando jacaré e tem gente que não entende, assim. Piteco, quem está acostumado com piteco é o jacaré, na nossa região é o jacaré.
Aqui na cidade tem inclusive um bairro que chama Jacaré por conta de uma árvore que tinha na esquina, na entrada da rua principal, do que seria mais tarde um bairro. Começou a formar uma comunidade ali, a rua principal tal, a esquina tinha o Jacaré, onde é que é a rua do Pomar, essa tal rua? Aí lá no Jacaré, que é uma planta vistosa de longe, então deu nome ao bairro, Jacaré. E a gente não tinha. Então, assim, eu fiquei muito conhecido por ter apresentado o pitecolóbio, mas eu considero assim que foi até mais do que isso, porque a gente apresentou a ideia de que, olha, a gente, para fazer bonsai, a gente deve procurar no nosso bioma. Isso, por exemplo, no Nordeste, esse preceito foi seguido, veio numa sequência daqui, né? Eu apresentei a ideia do Yamadori. Do Yamadori surgiu o pitecolóbio aqui, como surgiu a caliandra no Nordeste, mas o que foi apresentado foi a ideia do Yamadori, inclusive com imagens. Eu mesmo nunca tinha visto imagens de um Yamadori, eu conhecia imagens de bonsai, né? Mas Yamadori não, essas imagens na Restinga, a revista, o Marcelo Miller, né, apresentou, você para ele. E aí o mundo ficou conhecendo assim, mais do que isso, até as imagens de Yamadori, que poucas pessoas liam. Eu não via isso em literatura, imagens de Yamadori, você caminhando, achar as plantas na natureza. Foi uma grande, para mim, assim, um grande passo para o bonsai no Brasil. Marcou uma virada de conceito, das pessoas deixarem de ver só plantas importadas, né, que eram importadas, ou de horto, e passar a olhar para outro, com outro olhar para o bioma que está perto de cada um. Né? Eu acho até que nós não temos só aqui biomas interessantes, só aqui a Restinga e só o Nordeste. Temos o Cerrado também, que eu sinto falta de um desenvolvimento naquela região. Tem coisas fantásticas. O Cerrado é fantástico, nem tudo é área de preservação. É simplesmente Cerrado. É achar algum lugar que seja interessante. Tem coisas interessantíssimas pelo Brasil, mas a ideia que eu tenho é essa, de ter apresentado a ideia do Yamadori. Yamadori. E o Yamadori, legal. E o piteco é consequência, né? E tem outras espécies que eu vi antes do piteco e que estão lá ainda. Ainda vou trabalhar com outras espécies também, coisas interessantíssimas. Vamos, com certeza. E já vem procurando, descobrindo alguma coisa, né, cara? Sim. Desde lá de trás, a gente tinha um olhar aberto até entender, até encontrar o tal do piteco, do jacaré, era uma visão aberta para tudo, aspectos, né? Tronco, folhas, flores, frutos. O início, Wagner, foi muito interessante, cara. Era uma coisa assim, era de uma pureza, de uma riqueza, porque a gente estava atrás de conhecimento, a gente não estava atrás necessariamente de plantas, não tinha informação absolutamente nenhuma sobre o que era o tal do Yamadori. Como é que você pega uma planta no chão? Primeiro que planta, como fazer, quando? Nada, não tinha, foi tudo empírico, foi tudo, fomos aprendendo a fazer, fazendo. Então o início era simplesmente passear e acompanhar o desenvolvimento das plantas. A gente fazia uma intervenção, mas as plantas ficavam a maior parte no chão, para ver assim, nas estações diferentes, como é que se comportava. Primeiro fomos aprender como é que era aquele bioma ali, como é que aquele bioma se comportava ao longo do ano. Foi um grande barato, foi um grande aprendizado. Ainda hoje tem, isso para mim de bonsai ser um grande aprendizado, porque começou dessa forma, começou do zero. A ideia do aprendizado partiu de baixo, assim, era o alicerce de tudo. Tem que conhecer, tem que aprender, senão não faz. Legal. Para a gente começar com uma primeira pergunta aqui, Marcelo, eu queria primeiro te parabenizar aí, cara, e parabenizar o pessoal da União Bonsai do Rio, que está fazendo aquele concurso lá, em sua homenagem e tudo mais. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo, viu, cara? Fiquei maravilhado, que eu acho que foi algo de fato merecido, né? Assim como eu lembro a primeira vez que eu te levei no Papa Goiaba lá, que você deu aquele workshop pra gente, a sua felicidade, a sua alegria, então aquilo são coisas que marcam a gente, né, cara? E isso aí que a União Bonsai tá fazendo me marcou muito, entendeu?
porque você é um cara muito renomado nesse país, que tem o nosso respeito. O pessoal do bonsai deve esse respeito a você, porque você introduziu uma espécie que deu visibilidade para o bonsai no mundo, cara. Entendeu? Então a gente deve essa obrigação para você. Talvez, se você não tivesse aparecido, não tivesse apresentado o Piteco, a gente estaria fechado aqui nesse mundão nosso ainda, entendeu? Não teria apresentado tudo que somos hoje. Mas muito merecido, eu parabenizo lá todos os dirigentes lá da União Bonsai. Fico lisonjeado e feliz com isso, tá, cara? Começando aqui com uma pergunta aqui do nosso amigo Ian Dentinho, ele fala, qual área de Cabo Frio que ele encontrou o primeiro piteco? Aí fica à vontade, se quiser falar. Não, a área era Restinga, né? Onde eu comecei a andar, nós começamos, eu e o Celcinho, nós começamos a andar na Restinga, naturalmente. E aí, nessa caminhada da Restinga, mas nós não conhecemos o jacaré na Restinga, nós. Não encontramos aquela espécie, só olha, mais uma espécie, não sabemos o que é, não. Foi um amigo comum, lá de Arraial, que falou, olha, vocês procurem saber do jacaré, até no quintal de alguém tem um jacaré lá, vai lá ver, nós fomos no quintal, eu lembro que nós olhamos por cima do muro, era só para conhecer aquilo ali, falei, cara, que doideira, que planta, mas aí fomos aí já com um olhar voltado para aquela espécie que a gente tinha visto naquele quintal lá e foi mais fácil encontrar, assim. Aí o olhar, o foco fechou, mas foi Restinga e foi ali, Arraial, entre Cabo Frio e Arraial. Essa Restinga nossa aqui, é o lugar da Sim, gente. É legal. Mas depois eu fui ver o jacaré também, só te interromper, desculpa te interromper. De forma mas alguma. também em outro ambiente, na terra, barro, né? O chão mais ácido. Né? Nós achamos primeiro o jacaré na situação alcalina, na Restinga. Depois vinha o jacaré em ambiente mais de um solo mais argiloso, né? Mais de barro, mais solo ácido. E tem uma diferença grande, né, ô Marcelo? Diferença grande pra caramba, de expressão, mas cada um assim são situações complementares da mesma espécie, assim, é bonito aqui e ali, e acolá. Jacaré, essa espécie, claro que na Restinga é muito mais severo, ele fica mais expressivo, mais impactante, né? Mais dramático, é muito mais dramático na Restinga o jacaré, sem dúvida nenhuma aqui, mas no outro ambiente também são árvores frondosas, lindas. O jacaré é uma árvore linda, em qualquer lugar, em qualquer situação. E te agradecer assim, essas palavras suas carinhosas, generosas aí, e também agradecer à União Bonsai por essa atitude, achei um grande barato. Se você se emocionou, imagina eu, que estou sendo agraciado, homenageado, honrado com esse convite aí. Para mim, isso está sendo um grande... mais um fogo nessa paixão, assim, sabe? E vai ser sucesso total, cara. Você vai ver, vai ser sucesso total. Já vi no encontro que a gente fez lá que vai ser ótimo. Verdade, foi muito gostoso, foi muito gostoso. Lugar agradável lá no Guilherme, né? Foi muito bom mesmo. Bacana aquele lugar lá, aquele sítio, cara, tem que voltar lá. Vamos marcar. É pouco tempo para ver aquilo tudo, não deu para ver direito, não, tem que voltar. Tem uma pergunta do Ricardo aqui, daí de Arraial, Ricardo Almeida, nosso amigo da BRL. Ele pergunta, nos pitecos, o que acha? Melhor aramação ou tração? E por quê? Essa é uma questão, né? Quando eu comecei na história do bonsai, eu só tinha visto aramação. E, naturalmente, que eu tentei e tento. Eu não desdigo o sentido dessa técnica antiga para caramba da aramação. O problema com o piteco é que, e aí eu vou estender um pouco, é uma presunção minha, eu não sei se eu estou certo isso aí, porque eu usava muito arame de cobre. E o piteco ele tem uma casca muito fininha, praticamente uma película recobrindo o galho, assim, entendeu? Eu acho que foi por isso. Assim, eu usei muito galho de cobre, muito arame de cobre para aramar no início, era o que tinha mais à disposição no mercado aí. O alumínio é mais difícil de encontrar. Hoje está mais fácil, né? Hoje a gente encontra material.
A gente sabe que o cobre ele conduz calor e o alumínio ele dissipa calor. E um país tropical como o nosso, assim, eu acho que isso afetou muito o calor, o calor afetou muito o galho e o jacaré, ele seca alguns galhos no outono, inverno, todo ano. Alguma coisa ele seca. É da natureza dessa espécie, está no código genético dessa espécie. Acontece quando a gente faz bonsai, a gente seleciona alguns galhos para fazer o bonsai, e aí tem aquele problema, se aquele galho que a gente selecionou seca, é uma perda grande, né? E sempre foi uma perda muito grande, eu tive que buscar esse outro sentido, assim, de fazer atração. Acabei achando um jeito, e te digo que continua secando galho, porque é do jacaré mesmo, mas seca menos, assim. E eu já conversei com outras pessoas desde lá do início também, que de repente usaram arame de cobre, e constataram isso assim, seca alguns galhos que a gente arama, seca. Eu não sei exatamente por que, se é isso, não sei se continuou secando, porque aí eu passei a usar a tração e junto entrou no mercado muito arame de alumínio, eu não sei como é que isso... Talvez as pessoas, você mesmo que lida com bonsai, outras pessoas podem me dizer assim, se continua secando galho com aramação com alumínio. Eu sei que eu consegui um bom resultado, que não deixa marca no galho fazendo tração, então eu procuro fazer tração. Mas não é que seja contra o outro, não. Eu acho até que são complementares. Quando ficar interessante um ou outro, é o que a gente deve usar, porque a arte, a arte não é esse, não é o caminho mais fácil ou mais difícil, é o mais fértil, é o que fica melhor. Pode ser os dois naturalmente, não tem conflito entre um e outro, não. Eu prefiro a tração. Acho que não machuca o galho, eu ponho aquele corinho para proteger, consigo movimentos que não são necessariamente só de puxar para baixo, eu consigo fazer movimentos mais complexos, puxo um tanto para cá, um tanto para lá, consigo fazer. Eu acho que eu gosto da tração. Mas é legal fazer aramação. Tem hora que tem que ter aramação, porque não tem um ponto de ancoragem, é aramação. Eu sempre com medo de secar aquele galho. Né? Eu tive um problema que eu tenho 2 pitecos aqui que eu plantei quando minhas meninas nasceram, minhas filhas nasceram, eu plantei como semente, cada uma tem o seu piteco. E eu fui aramar uma delas, aramei a planta toda, cara, impressionante, eu perdi todos os galhos, cara. Não sei o que aconteceu. Galho de alumínio? Ou arame de Com alumínio? arame de alumínio. Arame de alumínio. Que dissipa calor. Não tem muito É, sentido. Não sei. Eu impressionante. conversei com as pessoas ao longo desse tempo, assim, é uma coincidência muito grande, não sou só eu que falo, não, é uma coincidência grande. Muitos galhos dos que secam, secam galho, assim, mas muito do que está aramado, seca. Eu não sei. E você na tração, aí, quando você tracionando, você tem essa perda também ou não? Não Então é um arame necessariamente. mesmo, cara. Diminuiu bastante, mas o alumínio ele dissipa calor, né? Não seria essa a resposta dele. Pode ser pela composição química, pode ser por uma Exatamente. química, não por termostática, nada de calor assim, necessariamente, mas pode ser no contato químico com o cobre, o alumínio, porque é isso, é um fato, é uma pele muito fina, é uma película que recobre e é sensível, né? Vai que É. seja alguma coisa que afete a planta. Mas eu Tem prefiro uma esse pergunta do outro. nosso, perdão, tem uma Pode pergunta do perguntar. nosso amigo Lohan, lá do Nordeste, cara, ele pergunta, na visão do Marcelo, qual é a pior deficiência do cultivo do piteco? A deficiência. Rapaz, eu não vejo deficiência, não, Lohan. Eu adoro. Eu acho que tem assim, principalmente bonsai. A gente olhar a deficiência assim, o bonsai. Não vou nem falar do piteco. O bonsai é a expressão daquela planta que passou por uma diversidade na natureza, né? E se tornou majestosa. Então, a gente depende da diversidade e até quando não tem tanta diversidade, a gente expressa isso, gera isso na planta, mata uma parte da madeira, faz isso, faz aquilo para mostrar a diversidade. Então, assim, não tem deficiência, alguma coisa se transforma em deficiência, a gente recupera e faz arte com aquilo ali. Não tem deficiência. Né? Foi o que me salvou foi o piteco, assim, porque a história, voltando um pouquinho naquela questão lá do início da história, eu e Celcinha, a gente conversando, e falou, rapaz, para a gente cultivar bonsai, ninguém nunca, nem eu nem ele, a gente não tinha
tido contato com planta, nunca tinha ninguém que tinha cultivado planta nenhuma. Então, primeiro vão ter que aprender a cultivar, e para aprender a cultivar, vão ter que encontrar uma planta que aguente a gente, né? Que não sabe cultivar a planta. E encontramos o piteco. O piteco é uma planta muito rústica, muito, né? Essa, se for que secou esse monte de galho, é difícil, normalmente pega. A planta que pega fácil, assim, eu não vejo muita Não. deficiência, não. O piteco pode ser mais ou menos expressivo, mas é uma planta que eu acho que tem tudo de bom, assim, é uma planta rústica, se dá bem em qualquer jeito, em qualquer condição, é expressiva. Tem essa questão, essa fragilidade que são dos galhos que secam. Eu não sei, por exemplo, se a caliandra tem isso, não sei. O piteco a gente sabe que tem, né? E é lamentável, Tem. porque, como eu falei, a gente seleciona alguns galhos e cada galho que a gente seleciona é importante. E cada planta é É, importante. verdade. O nosso amigo Alan aqui da União Bonsai do Rio de Janeiro, o All Bonsai, está perguntando, você estudou com alguém? Sim, sim. Aí, voltando aquele início lá da história, quando a gente viu e não tinha informação nenhuma sobre bonsai, claro, né? Não foi só aula, foi uma amizade isso aí. E Celcinho, a gente descobriu a matéria que o Roberto Gerp oferecia curso no Rio. Na época ele morava na Ilha do Governador. E a ideia era, cara, vamos para Restinga, mas a gente precisa de alguma noção do que é bonsai exatamente. Como é que é isso? O que a gente vai fazer? A gente sabe que vai para Restinga, então nós sabemos que tem a Restinga, que deve ter alguma espécie interessante, mas o que vem a ser isso? Aí eu fiz uma aula com o Roberto, e dali a gente nunca mais se largou, assim, virou uma grande amizade, Roberto Jeff. E aí eu já tive contato com ele na época, eu acho que o Roberto foi dos precursores, assim, de importar material, Sim, foi sim. eu um deles. Eu acho que o Tramujas também fazia isso, né, lá no Sul, mas só tinha os dois, se eu não me engano. E o Roberto trazia coisas lindas, assim, eu já tive um contato. Então, primeiro eu vi aquela revista com coisas interessantíssimas, e depois eu fui para a casa do Roberto e vi coisas também interessantíssimas que ele fazia de fora, de literatura, me mostrou tudo, assim, Kimura, sabe? As coisas, o ápice do que a gente pode encontrar, assim, eu vi de cara, né? E aí foi só ir para o campo com parâmetros, mas fiz uma aula com o Roberto, a gente precisa começar a bonsai, qualquer pessoa precisa de uma aula com alguém assim, começar do zero, 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 você não sai muito, não vai muito longe, não. Tem que ter É difícil, né, ô Marcelo? Tem que estudar muito. Bonsai tem que estudar muito, né, Marcelo? um conhecimento o tempo todo, foi com o Roberto, foi no campo, sabe? Foi um momento inicial, Wagner, de muito aprendizado. A ideia não era ter planta. Claro que a gente queria ter planta, mas ninguém tinha nem espaço físico para ter muita coisa. Eu morava num lugar pequeno, o Celcinho também. Então, a nossa ideia era aprender. Cara, vamos para o campo, vamos aprender, vamos ver o que tem nesse. A gente sabia que tinha coisa que seria. Eu, dentro de mim, eu sabia, quando eu vi aquela bonsai, eu vou dar um passo atrás aqui naquela explicação de início de tudo. Início de tudo não é o bonsai, na verdade. O início de tudo, para mim, é a ideia que eu tenho de que eu sou habilidoso. Sempre fui assim, sempre gostei de trabalhos, coisas manuais que eu pudesse fazer, sabe? A criatividade. Eu cresci lendo enciclopédia, Tesouro da Juventude, conhecer essas coisas, assim, você aprendia a fazer as coisas, eu gostava. Na minha época, eu tenho 60 anos já, cresci e não tinha essa tecnologia toda, a gente tinha que construir as coisas, os brinquedos, tal. Então, tudo que fosse possível de fazer ou não era um desafio. E bonsai foi mais um desafio. Falei, cara, a gente tem que aprender. A ideia era isso, aprender. Vamos aprender. E eu sabia, quando eu vi bonsai, nem sabia que tinha o jacaré, né? Nada. Caramba, esse negócio eu consigo fazer bacana, tenho certeza. Mas não sei como começar. Então, tinha a vegetação, o bioma à disposição, tem ainda, e fui fazer aula com o Roberto para ter o conhecimento inicial assim, do que é o bonsai, afinal de contas, tirar uma planta do vaso, como é que a gente corta raízes, que raízes a gente corta, quanto a gente corta. Essa é uma incógnita, né? Eu nunca tinha tirado uma planta do vaso.
A gente não tira, né? A gente rega a planta e tal. Eu nem isso eu fazia, nunca tinha cultivado assim. Mas juntei as duas coisas, o conhecimento da aula e o conhecimento empírico no campo, sabe? Que foi um grande barato, porque foi um conhecimento ao longo de anos. E a gente se preocupava com isso, assim, de, olha, vamos ver como as plantas se comportam em cada estação, cara. Vamos ver como é que é isso. Legal. Foi muito de aprendizado, muito mais de aprendizado do que de ter plantas. Muito mais. Era o início, não tinha ninguém para saber, não tinha ninguém para ensinar, a gente que tinha que aprender. Né? Não tinha o que fazer. Verdade. Legal. Isso Tem uma pergunta aqui do massoterapeuta Marcos. Ele pergunta: substrato que o Marcelo usa e o Piteco mais se adaptou nesses anos de prática? olha, a questão do piteco do solo é o que é basicamente o que a gente usa, né? Essa mistura é um solo drenado, não tem muita terra preta, porque o jacaré eu já conhecia assim. Primeiro conheci na Restinga, areia de praia. Que sentido tem aquela areia de praia para uma planta? Sabe? Tentei levar com a terra, tentei areia lavada. Depois eu fui ver que tinha aquele mesmo piteco num barro duro, no saibro, e na mesma condição. O que eu vi que o que tinha de comum entre um e outro era a situação severa, seco, árido, e que o jacaré vivia igualmente nas duas situações. Então eu entendi que não era muito o tipo do solo predominante assim. O jacaré acontecia, às vezes eu falo jacaré, falo piteco. O jacaré acontecia do mesmo jeito em situações completamente diferentes assim, né? Não era tanto o solo. O segredo não está no tipo do solo, mas no vaso é um solo mais basicamente com areia lavada e barro, que a gente usa caqueira hoje. E até essa questão do barro também, na época, tem um oleiro aqui em Cabo Frio, um ceramista, o Casé. Eu que fui até o Casé, ele fez alguns vasos para mim, eu fiquei do lado dele, não, Casé, mais assim, faz uma... Aí ele confeccionou vasos para mim, eu do lado, mais assim, mais assado, mais aqui, baixa, mais... Ele era as minhas mãos, assim, eu ia guiando. E depois eu fiz também o barro. Falei, poxa, ele peneira o barro para a argila para fazer a cerâmica e sobravam os grãos. Aí eu comprei 2 peneiras dessas de obra, de arroz, feijão, sei lá, e juntei as duas, botei a granulação maior em cima, menor embaixo, e numa... Aí eu falei, não, assa isso aí para mim junto e tal. E começou a história de fazer um solo como hoje se usa caqueira, né? Até isso assim, a Caqueira. gente começou pesquisando, tentando. Só areia lavada não ficava muito drenado demais, tinha que molhar demais, o barro fazia lama demais, né? E fui achando um jeito de fazer um solo que tivesse os 2 elementos, o aerado da restinga e o barro do outro lado, as duas naturezas onde eu conhecia o jacaré. E basicamente ficou assim, areia lavada e barro, alguma coisa de terra preta, porque afinal de contas tem matéria orgânica também, e sempre é bom. Ter matéria orgânica é sempre bom, né? Isso aí, mas é Exatamente. basicamente é Legal. drenado. E tem o Abimael aqui, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Abimael. Eu vi aqui também, o Paulo Henrique está com a gente. Tem bastante gente com a gente conhecida aí, viu? Rodney Olá, Zamba, tá todo mundo aí. prazer. Legal. O Abimael pergunta: qual a dificuldade para fazer a coleta dessa espécie? E coloca mais embaixo. E os cuidados para coletar? Aí essa foi uma questão assim que já de início que eu te falei do aprendizado, né? A gente tentou tirar naturalmente no início, nós vamos tirar. Vamos tirar, vamos pegar a planta, e a planta não pegava, não é assim, né? Tinha que saber como, as raízes, entender esse sentido da planta, né? E depois nós começamos a fazer o que a gente chama de Yamadori cultivado. A gente cultivava no chão até entender em que momento, até entender, por exemplo, o pitecolóbio. Não foi no primeiro momento isso aí, porque no primeiro momento a gente não conhecia o pitecolóbio. Isso era um conhecimento que era aplicado em qualquer planta que a gente visse assim.
a gente começou a entender, por exemplo, que no outono, como nós estamos agora, não era muito rico eu pegar a planta, assim, a gente entendeu já, mas assim, pesquisando nós dois mesmo, conversando, cara, porque a sequência é frio, né? Você pega no outono, a gente via que as plantas começavam a perder folha e tal, e não vingavam no inverno. Isso aí foi uma questão nossa, assim. Então, esse entendimento veio da gente. E quando nós vimos o jacaré, isso ficou mais evidente ainda, porque o jacaré ele é de folha caduca, ele perde as folhas, ele troca as folhas, chega a secar alguns galhos e tal. Ele anuncia quando ele está vindo de novo. E é ali final do inverno. Então, é uma planta que de cara se mostrou muito boa, muito, né, muito graciosa, assim, muito generosa para mostrar para a gente o melhor momento dela. Assim. Até hoje, agora eu não tenho ido com tanta frequência assim, para o campo, mas quando eu ia com frequência, era observar as plantas que estavam com as folhas, que eu sei, daquela horinha que está prestes a brotar, aquelas gemas, assim, a hora que ela está no impulso de brotar, você pode tirar na hora que ela segue o impulso dela, mas foi um aprendizado. Tem uma pergunta aqui. O Humberto, ele colocou aqui pra gente que já tá rolando o concurso aí do bonsai, né? E que tá lá no site www.uniãobonsai. Agora eu não estou procurando aqui, que são muitas perguntas. uniãobonsai.org. Então acessa lá, acompanhe lá, que já tá lá as plantas por foto que o pessoal está trabalhando, né? Muito legal. Vou mandar. Essas fotos vão ser apresentadas aos jurados. Eu sou um dos jurados, além de ser homenageado também nesse concurso. E nós vamos receber trimestralmente o andamento de cada planta. Né? Eu não sei, de repente tem fotos do evento lá, da entrega, do sorteio das plantas e tal, mas eu acho que pode ser. nós vamos receber esse andamento a cada 3 meses por 18 meses. Então, né? Isso. Estou atento a isso, estou esperando essas fotos, assim, curioso, porque eu vi umas plantas bem bonitas lá no sítio. Muito interessantes as plantas. Caramba, imagino que... Legal. Vai dar certo. O seu Nelson de Niterói, cara, tá perguntando aqui, ô Marcelo. Encontrei pitecos com quase ausência de espinhos na restinga. Já encontrou algum sem espinho? Sim, eu tenho. Inclusive, um que eu tenho sem espinho, ele tem as folhas maiores também, ele tem umas diferenças assim. Eu não sei se eu não sou biólogo, não é a minha área, se isso é uma diferença de variedade, não sei explicar isso aí. Eu tenho, e uma que eu tenho é dessa primeira revista que mostrou aí, do Marcelo Miller. Ele pediu para coletar uma planta para essa matéria. Essa planta que eu coletei é sem espinho. Eu tenho até hoje essa planta. É uma sem espinho, por exemplo. Tem essas variedades sem espinho. Né? É mais fácil achar essa com espinho. Legal. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Wagner, lá da União Bonsai, lá do Rio de Janeiro. Salve, Marcelo. Sabe dizer se o piteco aceita a técnica de transficção para os galhos e raízes? Você já fez, Marcelo? Não fiz, não. Estava até essa semana conversando, dias atrás, aqui, conversando sobre uma planta que eu quero colocar um galho ali no ponto. Estava conversando sobre isso. Eu já vi isso. Acho que já vi com o piteco. Imagino que sim, o piteco pega muito fácil. E a transfixia é óbvio que pega, porque o galho não é tirado. Se o piteco já pega com estaquia, com uma facilidade danada, com a transfixia deve ser bem interessante. E quando eu soube da caliandra e que a gente friccionava, raspava o pontinho, nasce um galho, eu fiquei com ciúme. Eu falei, cara, mas peraí, o jacaré não tem isso, cara. O jacaré não tem esse negócio, você cria galho onde você quiser. Mas com a transfixia eu posso colocar galho onde eu quiser no jacaré. Onde você quiser. Se eu arriscar, eu não sei se dá galho não, mas se eu fizer a transfixia, dá. Verdade. Nosso amigo Zamba, cara, tá falando para você aqui.
Fale um pouco de seu SUISEC aí, a ideia de representar as imagens de nossa região, intermédio de SUSEC. Da onde se deu isso aí, Marcelo? Rapaz, foi uma extensão, a mesma extensão daquilo que eu te falei de me saber habilidoso, né? E aí foi a mesma coisa, que a gente vai ver bonsai e ver SUSEC do lado. E eu falei, cara, isso eu acho que dá para eu fazer também. E tem pedras interessantes por aqui. A nossa costa é uma costa rica, traumática, né? Aqui na nossa costa aqui conta uma história geológica, é um marco geológico da divisão na antiga Gondwana, criação do continente americano, separação do continente africano. Tem essa ruptura aqui. Isso está aqui em casa, está no nosso quintal aqui, aquelas pedras quebradas lá. E quando eu vi isso aí, foi uma sequência de globalizar não, de entrar nesse processo da globalização, que é a interação de todas as expressões, essa fluência, passar por cima das fronteiras, todo mundo dividir ideias com a internet agora, essa globalização forçada que nós temos, e é interessante. Então, a ideia era, desde o bonsai, não só com o SUSEC, mas de a gente ter uma expressão em que a brasilidade ficasse patente, assim, a gente poder interagir com outras expressões artísticas, não necessariamente nacionais, mas que a gente não perdesse a identidade. O bonsai com jacaré é essa expressão. Tem essa intenção minha, assim, de mostrar a beleza daquela planta que eu vi em primeiro lugar, pioneiramente, assim, de mostrar a beleza dela, não mostrar a beleza dela replicando a beleza de outra espécie, sem dizer a beleza de outra espécie. Cada um tem sua beleza, a nossa também tem a sua beleza. Mas a ideia de a gente ter uma identidade firme na nossa expressão artística. O SUSEC é a mesma coisa. Eu mostro... O SUSEC, para mim, é assim que eu vejo. Já vi vários termos sobre SUSEC, né? Uma coisa menos difundida do que o bonsai. Bonsai não precisa dizer o que significa, porque todo mundo faz bonsai aqui, né? Mas o SUSEC, eu vi várias leituras sobre o que é isso aí, e a que me conquistou e é que me orienta, orienta a forma como eu faço bonsai é o seguinte, o SUSEC é a rocha, o vento, a água, o tempo. Então, é a rocha interagindo com a água e o vento ao longo do tempo. Isso eu tenho na nossa costa, né? Nós temos a pedra aqui na costa do mar, recebendo água do mar, o vento, e tem a pedra no rio, e tem a pedra no alto da montanha, e esses elementos são todos ao mesmo tempo, é a rocha, é o vento, é a água e o tempo. O transcurso do tempo produzindo na erosão, o que quer que seja, assim, elementos de aspectos de beleza. Aspectos de beleza segundo o nosso conceito de beleza. Então, eu quis mostrar, já que é isso, assim, a rocha interagindo com a água, o vento ao longo do tempo, mostrando aspectos de beleza, mostrar a nossa beleza, né? São os trabalhos que eu faço com o SUSEC, assim, a nossa beleza também é digna de aplauso de qualquer lugar no mundo, assim, é isso que eu procuro mostrar. Agora, cada pedra mostra o que ela tem para mostrar. Não precisa necessariamente que eu diga o nosso padrão de beleza, é o meu olhar. A pedra, o elemento pedra, rocha, está aqui, é o elemento rico, como essa que está aqui comigo, está aqui atrás. Essa nossa rocha aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é a nossa costa. Isso aí tem cerca de isso é um registro geológico de cerca de 130 milhões de anos. Essa rocha marca a ruptura desse momento, dessa fissura. Esse é o registro. Ela estava na costa porque é o registro dessa ruptura que gerou esses dois continentes e no meio o Oceano Atlântico. Isso tem cerca de 130 milhões de anos. É muito bacana, porque além de ser bonito, conta a nossa história também. A nossa história geológica, né? Então, assim, sem perder a identidade. Tem uma identidade. Quando eu larguei o magistério lá atrás, eu falei, eu vou procurar outra coisa para fazer, cara, mas eu sou professor, eu tenho um tom professoral, eu gosto disso, eu gosto de conhecer, eu gosto de aprender, eu gosto de transmitir conhecimento também, e entrei no magistério por isso.
por essa paixão também. Mas saí quando vi que a coisa estava degringolando e fiquei pensativo. Falei, cara, eu preciso de alguma coisa que eu consiga contar alguma história que gere riqueza, não só de valores financeiros, mas que gere riqueza de conhecimento. Aí quando eu vi bonsai, eu falei, é isso. Bonsai é uma riqueza. E quando eu vi Suicek, eu falei, cara, aí agora eu estou felizão, assim, porque aí eu tenho duas expressões artísticas que eu posso enriquecer a vida das pessoas, não só de comprar e negociar, mas de enriquecer a ideia das pessoas, de conhecimento, além da música também. Legal. É isso que eu ia te falar, além da música, né, Marcelo? Além da música, que trata o magistério, né? Eu sou professor de português e Sim. literatura, e a música é um elemento de uma ferramenta fantástica para passar a riqueza da nossa literatura, e é ainda, né? Então, sempre tudo É. atrelado assim, ao conhecimento, à identidade, porque do conhecimento vem a nossa identidade, né? Estão atrelados. Exatamente. O nosso amigo Paulo Henrique está falando aqui, Marcelo, Paulão, sou seu fã, são belíssimos seus trabalhos e o seu estilo é ímpar. Quando iniciou e quando nasceu essa identidade artística? a identidade, antes de ser bonsaísta, isso que eu falei assim. Paulão, um grande abraço, meu amigo. Somos jurados do concurso da Bonsai, Isso, vai. Da Bonsai, da União Bonsai. da Provavelmente União União Bonsai Bonsai. Rio de Janeiro. E, na verdade, assim, a questão da riqueza artística, eu me sei um potencial artista desde muito pequeno, né? Desde garoto, assim, por exemplo, estava falando de música agora, e eu toco desde garoto, sou musicista, mas nunca compus, então aquilo me deixava um vazio, assim, mas você fica, sabe, caramba, eu consigo ter uma expressão artística bacana, mas eu preciso ser compositor. Então, assim, o saber arte, artista, desde pequeno, assim, quando eu vi bonsai e mais tarde vi o Suicek, aí eu falei, agora eu vou conseguir ser compositor. Então, o violão, a música, eu de saber artista, desde, sei lá, os meus 15 anos, por aí. Bonsai, meados dos anos 90. E o Suicek veio na esteira, veio de ver Suicek junto de bonsai. Eu falei, cara, aí não, aí eu tenho que fazer esse negócio também. Eu adoro trabalhar com madeira, fazer daisa. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é uma delícia. Quem nunca tentou fazer assim, é uma delícia. Se gosta, às vezes eu me pego, por exemplo, trabalhando com a madeira, assim, com a máquina, fico com a cabeça para baixo, me pego babando, sabe? Só me deu conta quando molha a madeira. É muito gostoso, muito gostoso. Legal. O nosso amigo All Bonsai está perguntando para você aqui, você tem seu primeiro piteco ainda? Cara, nem lembro qual. Não, acho que São não. tantos, né, Marcelo? Não, é muito. Foram muitos, assim, não, os mais antigos. Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho ideia do que eu tenho mais antigo, porque eu comecei fazendo só na restinga. Então, eu tenho a ideia das plantas mais antigas, a restinga, estão lá comigo ainda, início do meu trabalho. Não tenho todas as plantas que eu tinha, eu tenho poucas plantas. E tenho as plantas já de outro ambiente, da fazenda, esse ambiente mais ácido, né? de barro e tal, que eu sei que são mais recentes porque foi um momento posterior. Mas eu tenho, por exemplo, de uma planta que eu tenho uma ideia exata de quando eu peguei, é essa que foi coletada para a revista, para a matéria da revista do Marcelo Miller, o Ateliê do Bonsai. Aquela eu tenho, mas vou te dizer que eu já tinha, quando eu coletei essa planta, eu já tinha uma outra. Você conhece, ou as pessoas de repente conhecem também aquela da lasca de pedra, que é, na verdade, um concreto. Sim, Aquela é mais muito antiga. bonito. Aquela eu acho que é a mais antiga que eu tenho. Porque eu estou puxando a memória aqui, mas eu acho que é a mais antiga que eu tenho. Mas não é a primeira. Essa Aquela da revista eu acho ela muito bonita, Marcelo. Ela tem as folhas um pouco mais largas, o tronco todo furado, todo canelado, né? e é É sem muito bonito. espinho, mas Sem tem a folha espinho. maior, né? Ela tem É. menos folhas, a massa foliar dela tem menos folhas assim e tal. Ela demora, dá menos folhas mesmo. Está com frutos agora, está bem bonita, está bem Que bacana. legal. Estou vivendo Marcelo, ainda.
O seu Nelson de Niterói, ele faz uma pergunta aqui interessante. A aroeira é abundantemente na Restinga, principalmente na sua região. Nunca se interessou a trabalhar com elas? Por quê? Também. Como eu falei, seu Nelson, grande abraço. Meus respeitos, meu carinho. Aroeira, imagina, aroeira também, aroeira, não só aroeira, ipê amarelo. Eu tive, antes de achar ou encontrar o jacaré, eu buscava assim, ó, vou buscar uma planta na natureza, mas eu tenho uma espécie na cabeça que é o ipê amarelo, que eu sei que tem por aqui na região, sabia da aroeira, da pitangueira, não tem tanta jabuticabeira, mas aqui tem pitangueira, e pitangueira é muito interessante também, e fora outros da Restinga, que é como eu falei, quando eu encontrei o jacaré, eu larguei tudo mais. Mas quando eu fui para dentro do campo, antes de conhecer o jacaré, aroeira é porque eu não achei indivíduos interessantes ainda. Ela tem um galho muito comprido, era muito reto, a gente está procurando aspectos. Então, folha pequena, que a aroeira tem, flor, fruto pequeno, que a aroeira tem, troncos retorcidos, que um monte de coisa na Restinga tinha e a aroeira não. A aroeira a gente não encontrou muito em situação de Restinga que justificasse um bonsai. Ainda não, mas eu ainda acho que vou encontrar. Tipo, nas salinas. Tem. E a aroeira é uma planta bem difundida. Na China, a gente vê essas... É aroeira. Eu já vi muita foto de bonsai de aroeira. E não tá esquecida a aroeira, não. Não está deixada de lado, assim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu ainda vou voltar para a Restinga, não para a aroeira ainda, mas para ir atrás de outra espécie que não o jacaré, que eu deixei para trás quando eu encontrei o jacaré. Tem umas coisas interessantíssimas. E que agora está na hora de Legal. ir lá e ver essas outras coisas. Está na hora, porque foi muito tempo dedicado a outras espécies que ficaram meio que no zero. Porque quando eu aprendi e peguei o jacaré, e o jacaré conseguiu sobreviver na minha mão, aí eu esqueci tudo mais de lá, deixei tudo mais de lado e fui cuidar do jacaré, né? Porque ele me atura. Mas, cara, eu vou investir em outras coisas. E não é só aroeira, não. Tem outras coisas também. Tem coisa interessante aí, né? Tem coisa interessante, né? Muita coisa interessante, mas muito interessante. Não é pouco interessante, não. Tem coisas que só vendo para crer, assim, é muita abstração para falar. É verdade. Ô Marcelo, a gente pode cair a poucos minutos aí, tá, cara? Eu não marquei totalmente a 1 hora, Já? mas uns 20 segundos assim eu te aviso antes, a gente encerra e começa outra. Tá bom? Que o papo tá muito bom, tá? Ok, pô, foi rápido, nem deu para... Não, bacana, bacana. O que tem mais de pergunta aí? Tem muita pergunta? Bacana. Tem muita gente O vendo. pessoal tá perguntando para você aqui se você tem planta para mostrar. Não tem, galera. Ele não tá na casa dele, não tá no espaço dele. Eu me comprometo a vocês um dia ir lá no Marcelo, a gente fazer uma live de lá do espaço dele. Um dia à tarde, deixa passar essa pandemia, aí a gente marca isso. Beleza, Marcelo? Sim, com o maior prazer, claro. Eu te falei, né, quando você me fez o convite, a questão, eu acho que eu posso até conseguir um terreno. Eu não tenho Wi-Fi lá, mas o vizinho tem, eu acredito que está dentro do campo de abrangência, acredito que não tem problema, que a gente boa pra caramba. Eu acredito que dá para resolver uma live lá no terreno. Um rapaz aqui, eu procurei essa pergunta, a pergunta não é ele está falando, acho que é o Alan, se não me engano, Alan de algum lugar, mas eu vou ver aqui para você ainda. Ele fala, fico muito feliz de ver esse papo, te ver falando do piteco, com os couros dos braços ainda, falando de uma planta tão espinhenta. Ó, vou te... vou te contar uma coisa, deve ser de muita gente que faz isso aí, já foi pegar o piteco. Eu já enterrei espinho embaixo da unha do mesmo dedo 2 vezes, do polegar. Porque mesmo que você vá em câmera lenta para pegar nos galhos, para meter a mão, o espinho que está na tua direção a gente não vê, na nossa direção a gente não vê, cara. E é sempre na ponta do dedo, assim. E já foram 2 espinhos embaixo da unha que eu tive que deixar sair à medida que a unha foi crescendo, assim, porque é dor de eu meter a agulha embaixo de unha para tirar espinho. Já entrou uma dor danada, mas eu não meter a agulha para tirar. Eu tive que esperar desinflamar e sair.
Estou inteiro ainda, estou calejado. Legal. É, Mas é barra, é barra. Eu levo, eu tenho um kit que tem pinça, não sei se as pessoas fazem agora, tem isso, mas tem que ter, eu tenho um kit assim, pinça, lupa, para ter as mãos livres e olhar o espinho, pinça e agulha. Senão não continua a trabalhar. Se espeta, não dá para continuar a trabalhar. É um espinho doído para é caramba. verdade. Tem uma pergunta do Zamba aqui que eu achei legal, aí vai matar a curiosidade de bastante gente também. Marcelo, o que você usa para proteger a madeira morta dos seus bonsai? Sim, rapaz, essa é uma questão bem interessante. Quem já foi, você já foi lá, já viu? Eu já usei aquela calda sufocáustica, né? Mas aquilo me incomoda. Me incomoda porque eu acho muito químico e, sinceramente, fica amarelo e tal. Eu acho a madeira tão bonita do jacaré. É tão bonita na hora que a gente abre, assim, uma madeira clarinha. Claro que não é toda vez que a gente tem hora que já é madeira morta de muito tempo, tá aquela madeira acinzentada, não é o caso. Mas quando a gente produz, descasca o tronco do jacaré, fica aquela madeira meio amarelinha, clarinha, parece um pau marfim, né? Então, eu uso seladora à base de água, ou selador, seladora, selante, à base de água. Achei aquilo melhor, protege. Outro dia eu vi um tutorial que me interessou, porque eu uso simplesmente, lá na embalagem fala que não precisa de misturar água, mas eu vi um tutorial de um marceneiro falando sobre como selar madeira, não de plantas necessariamente, mas madeira, e ele fala para aplicar em proporções, em graduações, primeiro para você passar uma primeira demão, independente de qualquer selante. No caso da planta, a base de água. Eu testei uma vez a base de thinner e quase matei a planta. Aí, Marcelão! Então, Estamos de volta. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. O All Bonsai lá do Rio está perguntando sobre aquelas big árvores. São em Amadores da Restinga ou do campo, né? não, aquelas. Eu tenho 4 plantas grandes. Uma é essa da Restinga que eu te falei, que é das mais antigas, que é aquela da laje. As outras 3 são do campo. Assim, as do campo, elas têm um tronco mais grossão. Assim, da Restinga é mais difícil, né? Da Restinga, para ter troncão assim, ela fica muito comprida, normalmente está enterrada na Restinga, tá? É mais difícil de tirar. Mas são do campo. As de troncão são do campo. Legal, legal. O nosso amigo Roosevelt, lá da União Bonsai, fez uma pergunta aqui no primeiro episódio aí. Ele perguntou por que os pitecos secam muito em cima, muitas das vezes ele seca a parte do ápice. Tem alguma definição para isso, Marcelo? Olha, Vânia, foi o Roosevelt que perguntou isso? Foi. Olha só, essa é uma questão que eu entendi, né? Eu subentendi, depreendi do bonsai, ninguém nunca me explicou, mas é como eu te falei, quando a gente foi andar nesse bioma, que é um bioma muito seco. A nossa região aqui, o índice pluviométrico é muito pequeno, equivale aqui do semiárido, aqui chove muito pouco, é muito seco. E o jacaré, nessa região que é seca por natureza, ele acontece nas situações mais secas, mais áridas. Tanto faz se é na restinga ou se é na zona rural, num lugar mais ácido, barro. Ele está sempre na situação mais seca, mais exposta. No campo, por exemplo, se tem uma vegetação mais fechada, um maciço, uma massa verde mais fechada assim, não tem jacaré ali, o jacaré está fora, o jacaré está sozinho no campo. Alguma coisa faz com que ele tem plantas que são assim, tem um nome, que ela começa um maciço, né? Aquelas plantas são pioneiras, que elas vão fornecendo sombra para a vegetação acompanhar, aquelas que vão estar lá no campo no primeiro momento, assim, o jacaré é essa, que é pioneira, que está no lugar onde não tem mais nada. Por ela ser adequada a essa condição extrema, tanto faz se é num ambiente ou no outro, eu acho que aí esse código genético da própria espécie se preparou dessa forma. Como é um lugar muito seco, árido, muito ensolarado, e a nossa região
é seca já de natureza, e as nossas estações são compostas dessa forma, onde o outono e o inverno tem menos chuva e menos sol, então ela chega ao extremo de secar algumas coisas, não só de perder folhas. Perder folhas já é uma resposta para isso, já está na situação mais seca, e ela perde folha no outono e inverno porque não tem muito sol, muito calor, muita água. Ela libera folha. Se o negócio fica mais severo ainda, ela chega a perder até alguns galhos. Se é em cima ou embaixo, mas é da natureza da planta. Eu acho que a gente, nesse ato de cultivar bonsai, nós vamos acabar gerando uma nova resposta genética dessa planta de secar menos, porque nós cuidamos da planta regando todos os dias, tal. É uma planta que se adequou ao longo da vida dela, da história da vida dela, dessa forma. Eu acho que a gente vai mudar aos poucos, mas pegar na natureza significa pegar uma planta que está com esse código genético de resposta a essa situação bem extrema, assim, de secar galhos mesmo. Entendeu? Sim. Acho que... Até a pergunta aqui do Thales F. Costa, ele fala, o que fazer para evitar a retração do galho devido à poda? Sempre quando tem uma podazinha, dá aquela retraçãozinha, né? Eu deixo, em cada segmento onde surge uma folha ali, eu deixo um espacinho, porque ele seca um pouquinho depois, eu dou um espacinho a mais, tipo a casca da ferida, né? E aí eu deixo um espacinho a mais, porque eu sei que vamos dizer que uma tradução meio humana, assim, um esfíncter, né? Eu acho que cada pontinho de uma nova brotação seria um equivalente humano a um esfíncter, e eu podo mais perto do que vai embora, para deixar esse pedacinho seco ao longo desse último segmento. Depois que secou, você tira o restinho, deixa só aquela casquinha. Sempre um pouco mais afastado do último que você quer vivo. Eu aprendi bastante coisas do cultivo do pité com você. Essa foi uma delas. E outra coisa também que eu aprendi com você, Marcelo, que eu não esqueço, cara. Uma vez você me perguntou, Vânia, você sabe como é que você vê o piteco, se ele está saudável ou não? Eu falei, não, Marcelo. Você me chamou perto de uma planta e falou, olha aqui, tá vendo esse espinho? Ele tá dando folhas, ou seja, ele tá virando galho. Quando o piteco está em extrema saúde, o espinho vira galho. Eu falei, caraca, Marcelo, isso eu nunca esqueço, cara. Não acontece com frequência, não. Eu vejo até hoje me impressiono com isso, alguns espinhos girando galho, assim. Eu não sei o que é isso. É uma anomalia. Eu não sei de onde vem. É um galho normalmente reto, mas se o espinho como eu ouço falar que é um reservatório de hidratação para a planta, se a planta está muito bem, é de se entender que aquilo ali gerou, além do espinho, um novo galho, né? Uma forma que eu aprendi assim, a ver essas manifestações espontâneas dessa espécie, assim, de olhar o tempo todo. São mais de 20 anos olhando essa espécie. Ainda mais no habitat natural dela, né, Marcelo? A gente aprende muito, né? Um orgulho de ter apresentado isso, de ter atuado dessa forma, cara. É muito bacana. Legal. Tem uma pergunta aqui do Stefânio, lá de Brasília, o Bonsai Casca Grossa. Ele pergunta, Marcelo, como você vê o bonsai no Brasil no futuro? Desculpa, Vânia. O Stefânio pergunta, Marcelo, como você vê o bonsai no Brasil no futuro? Com evolução, sem evolução? Já evoluiu? Como é que você vê o futuro do bonsai aqui no Brasil? No Brasil. Olha, primeiro eu vou dizer como eu vejo até hoje. Eu não tenho muita ideia do que eu vou, mas eu vejo com muita alegria. Eu, quando entrei para esse mundo do bonsai, para esse universo do bonsai, estava muito no início, era tudo muito incipiente, como eu te falei, as pessoas mais importavam plantas. Então, a minha entrada nesse universo mudou. Eu sei avaliar o que mudou até agora, e mudou muito no Brasil por conta dessa apresentação, desse aspecto de brasilidade que a Amadori trouxe, não só com o Piteco, mas porque a gente não está falando aqui da Caliandra, mas tem a Caliandra também que representa a brasilidade, como o Piteco também. Né? Se um é melhor assim, o assado, mas a ideia de uma cara brasileira, assim, de que a gente pudesse mostrar a nossa riqueza,
natural, sendo explorado pela nossa criatividade, do povo brasileiro, assim, eu vejo com muita alegria e orgulho de ter sido determinante também nesse caminhamento, né, nesse aprimoramento, assim. Depois que eu comecei a fazer bonsai, apresentei o Tecolog, na época eu sei que o majoritário no Brasil era de plantas importadas. Hoje a gente vê aí, a maior parte eu acho que é de nativas, né? Muito disso aí é piteco. E eu fico assim, caramba, cara, eu que comecei essa história e vi muita evolução, já veio muita evolução e muito bacana, assim, estendendo a resposta. Não só de espécie, não só do jacaré, não só do piteco, melhor dizendo, mas das pessoas todas, Wagner. Não sou só eu, não é mais. Antigamente era assim, nem era eu, né? Eu quando entrei, era um iniciante, como todo mundo que começa, assim, é um iniciante querendo fazer alguma coisa bacana e tal. Então eu via, tinha o Roberto que importava, o próprio Marcelo Miller, eu sabia do Trabujas ali, um ou outro, assim e tal. E hoje a gente vê um mundo de gente fazendo e muito bacana. As associações estão aí se formando de uma forma exponencial, está muito rápido. Muitas pessoas ocupando nichos. Hoje eu ocupo um nicho do Yamadori, do trabalho que eu faço, mas você vê, por exemplo, tem pessoas, essas lives que estão sendo organizadas, as associações, todo mundo organizando eventos, trazendo gente de fora para fazer o workshop, indo para fora para se aprimorar. Tem o caso do Felipe Dalotto, por exemplo, que eu aprendi de forma empírica e coloquei no meu trabalho e mostrei para as pessoas como fazer isso assim, dar essa cara brasileira. O Felipe, eu acho uma pessoa importantíssima no Brasil, porque ele fez um outro caminho, ocupou outro nicho, que além do talento também de fazer, mas ele ganhou enriqueceu isso lá fora e veio ocupar um nicho de ser professor, de ensinar para as pessoas, assim, a aprimorar. E eu estou vendo trabalhos fantásticos, muito rápido. Eu fiquei impressionado outro dia com aquele no sítio. Nós fomos lá ver as plantas lá do Lucas? Esqueci. Não, do Lucas não, lá no sítio do Guilherme? Do Guilherme? Do Guilherme. Desculpa, Guilherme. Do Guilherme. Me faltou o nome agora. Sim, fiquei impressionado com a qualidade. Tem uma pergunta aqui da Patrícia, que ela pergunta, e é até interessante aí para você já falar sobre isso. Marcelo, você oferece treinamento, cursos? Eu estou vendo aqui na tela, aqui, Patrícia Costa, de Roraima. Olha, eu ofereço assim, eu não costumo dar muita aula, eventualmente quando alguém me procura, como foi o caso do Lucas. O Adailson Bonsai está perguntando, quais os estilos de bonsai você aplica nos seus bonsai? Muito bem, você me escuta bem? Olha, quando a gente faz Yamadori, normalmente é uma planta muito diferente, ela tem movimentos muito particulares, muito, né? É uma arte, ela sai do padrão. Eu não me preocupo muito com estilos, não. Naturalmente que lá atrás, o estilo que a gente fica mais encantado é o Kengai, né? Eu tive, antes mesmo de conhecer o jacaré, eu tive o meu IP, que é um Kengai. Então, é um desafio para a gente fazer uma planta que cresce para baixo, assim. Mas não me ligo muito em estilo, nem sei te explicar assim, que estilo que tem as plantas. O que eu sei que eu gosto de cultivar, de fazer de expressão de as plantas, é buscar um dragão na planta, assim, mas não sei se é um estilo. É um aspecto de beleza, mas não chega a formar um estilo, como Okidashi, essa coisa toda. Não, é a planta que é um... Verdade, você tem seu estilo próprio, né? E a sua inspiração é a natureza, né? Fica mais bonita, pelo meu entendimento. Assim. É a natureza, a planta, e às vezes eu não acho o desenho no primeiro momento, deixa a planta, em algum momento a gente tem um insight e faz aquilo que considera mais bonito. Como eu falei lá atrás, assim, a arte não é o caminho mais difícil ou mais fácil, é o mais fértil. É o que a gente acha legal. Mais rico, mais o Alan do All Bonsai, ele pergunta aqui,
por que o jacaré virou Brazilian Rain Tree? Sim. Sim, tem esses dois nomes. Essa é uma questão. Outro dia o Tomito também me perguntou sobre essa questão aí. Primeiro, vamos dizer assim, não só a árvore da chuva, mas o jacaré também. Aqui na região, Cabo Frio, o jacaré acontece mais na Restinga. E nunca ninguém me explicou muito bem por que jacaré, porque o nome popular é uma coisa que se perde um tempo, mas olhando essa planta na Restinga, os galhos do jacaré, ele tem, eles serpenteiam. E esse tronco, o desenho dele canelado, se reparar com alguma imaginação assim, a restinga vai tomando aquilo ali, você vê uma coisa serpenteando pela areia da restinga que parece mesmo um réptil. Poderia parecer um galho de um jacaré, parecer um corpo de um jacaré serpenteando. Esse é o nome aqui na região. E eu continuei procurando o nome, conversando, falando sobre essa planta e tal, e vi que no ambiente rural, que não tem a restinga, onde eu pego o jacaré também, ele é uma planta mais alta, não é uma planta alta, é uma árvore de savana, a gente fica meio emborcado, é mais para o gado, é uma planta que dá uma sombra boa para o gado. E o jacaré, a gente sabe que tem os galhos muito finos e compridos. E por serem finos e compridos, são flexíveis. E ele tem as folhas compostas, são folíolos, né? Os pares de folíolos. Isso eu sei o nome eu ouvi na fazenda lá, árvore da chuva. Porque a árvore da chuva também não tinha explicação, como o jacaré também não tem muita explicação. Mas quando eu ia trabalhar lá na fazenda e começava o dia tomando café e normalmente buscava a sombra do jacaré, eu fui entender que ele chove porque armazena as gotas do orvalho nos folíolos, nos vários folíolos, e qualquer ventinho, o galho do jacaré balança e derruba aquelas gotículas de manhã cedinho. O gato fica molhado, a gente fica molhado ali para tomar um café, você fica umedecido. Por isso chama árvore da chuva, porque ela chove de manhã cedinho. Agora, Brazilian Rain Tree, provavelmente, ainda não conversei com ele sobre isso, mas muito provavelmente o Roberto Jeff foi para os Estados Unidos e ele mostrou, foi essa pessoa que acabou fazendo a matéria na Bonsai Today sobre o meu trabalho. Eu esqueci o nome dele agora, é Andreas, se eu não me engano. Através do Roberto, ele ficou sabendo do Roberto, que planta era essa, tal. Eu imagino porque eu passava esse nome para as pessoas. O jacaré aqui na Restinga e na fazenda Árvore da Chuva, mas não brasileira, porque ninguém vai se preocupar em falar que é a árvore brasileira da chuva. Você fala no Brasil, é a árvore da chuva. Não precisa esclarecer que é do Brasil. Ela acontece, todo mundo sabe que é daqui. Né? Então, quando ele provavelmente falou isso para essa pessoa lá nos Estados Unidos, então a pessoa falou, então é árvore da chuva, rain tree from Brazil, ou Brazilian rain tree, que não é necessariamente a árvore brasileira da chuva, mas é a árvore da chuva proveniente do Brasil, originária do Brasil. Né? Esse nome veio daqui, mas de ambientes diferentes. O jacaré na Restinga é jacaré, na fazenda é a árvore da chuva. O jacaré também, o tataré também. Mas eu entendi o sentido, principalmente da árvore Que da chuva. rasteja, E né? o outro Verdade. também, o jacaré, porque esses Legal. galhos parecem O mesmo Marcos Mola, lá da União Bonsai, serpenteando. ele pergunta, mestre, boa noite. O Piteco aceita bem a correção de tronco inserindo uma mudinha por encostia? Você diz Por encostia. fundir? Quem faz muito Ele isso é funde, né? o O jacaré Ladoso. funde os galhos. Eu nunca fiz isso ainda, mas acredito que sim. Olha, que interessante. Imagino, o Ladoso ele é cheio de técnica, para dizer assim. Imagino que deve dar muito certo, porque ele funde naturalmente. Os galhos de jacaré, só de tocarem um no outro assim, com o tempo, fundem. Não precisa É, técnica nenhuma, ele funde. ele Facilita que ele expõe o tem floema a muito casca fácil, muito né? fininha. Então ele faz, muito fácil. Arrastou um pouco e já cola.
Bacana, bom saber disso. Bom saber A gente tem que disso. estar aberto a Isso é todo instante, aprendizado né, para mim Marcelo? também, rapaz. Principalmente para mim, né? Coletar essas informações. Só um instantinho que eu estou procurando uma pergunta aqui, Foi cara. assim que eu comecei, é assim que eu continuo. O Luciano Correia, o Luciano da Embaixo. União Bonsai, ele pergunta: você já tentou estimular nascimento de galhos no piteco? Creio que sim. Como se faz com a caliandra, raspando assim? Não, nunca tentei. Não, nunca tentei. Lá, né, como eu te falei, eu fiquei com ciúme disso aí, porque eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de fazer algo parecido com o jacaré, porque, pô, os caras conseguem milagre, velho. Falei, Pô, produz a fica muito planta que fácil, né, quiser, no cara? galho, onde quiser, né? Isso é uma magia pura. Isso. Mas a gente consegue fazer com jacaré, com transfixia, consegue fazer, eu acredito que fundindo com o acumulador, você falou que faz, dá para fazer de outras formas, dá para fazer. Com certeza que dá para fazer. Não digo exatamente no mesmo procedimento que faz com a caliandra, Exatamente. mas que dá. Pô, isso aí, com certeza. E eu vou continuar tentando, porque tem umas plantas, você tem na mesma, cara, eu preciso produzir uns Verdade. galhos aqui e vou recorrer a uma dessas técnicas para fazer. Isso é um aprendizado constante para a gente, né? A gente precisa das coisas e tem que criar. É uma É. arte muito bacana, O você viu? A Carlos, o gente Carlos Aureliano, criar o ele tempo pergunta todo. aqui, Marcel. Ele faz duas Eu tenho perguntas, né? aqui, Uma ele faz. Você tem outros tipos, perdão, piteco troca folha todo ano? E ele pergunta embaixo, qual a periodicidade da desfolha do piteco? o piteco troca folha, na verdade, mais de uma vez por ano. E vou explicar essa questão aí. Quando a planta, como eu falei, assim, o piteco ele acontece em situação muito extrema, em situações muito extremas, e por isso ele libera as folhas, né, se dedica a gerar flores e tal. E são dois momentos, particularmente. No outono, são as duas estações de transição, e inverno. Nesses dois momentos, o jacaré fica só trocando folha e renovando folha e faz fruto, que na verdade são duas estações muito parecidas, essas de transição. É entre o mais quente e o mais frio. O intermédio entre o mais quente e o mais frio, e o mais chuvoso, mais quente e mais chuvoso, que é o nosso verão, e mais frio e mais seco, que é o nosso inverno. Tem o outono, numa hora, e no outro lado, no outro semestre, a primavera. Nesses dois momentos, o jacaré está trocando folha. Então, entre outono e inverno, entre outono e primavera, o tempo todo o jacaré está trocando folha. O tempo todo. Mas nessa hora, inverno, ele fica mais sem folha, que é lindo também. O jacaré fica sem folha e quando ele vem pleno, vem com flores, aí vem com frutos. É bonito Lindo mesmo. Na hora que essa passagem O de momento um que eu mais momento gosto para do outro, piteco é na assim, hora que vem a do brotação, jacaré. Marcelo. Mas Eu troca acho mais uma lindo quando vez. começa das gemas, começa a eclodir, cara, é bonito demais. Exatamente. Eu Aquele fico verde maravilhado. novo, Fruto, é bonito. e junto vem com flores também, vem com flores, é um espetáculo. Jacaré eu prefiro. Esse negócio de planta perene, eu tenho lá a cheflera, tenho um fixo, eu acho meio devagar. Quando você tem piteco também, É, aquela ebulição, com aquela vida que nesse uma espécie seca galhos também, então essa coisa é. também, mas Ô, é Marcelo, o uma nosso vida amigo muito Flávio aí, bacana, ó, é tá te mandando um interessante grande assim. abraço. Vai, eu tenho Estimado aqui amigo também, Flávio. esse eu falei desse. Esse é. É. O que você ia Cara, mostrar show de da, bola da esse revista, aí. ô Marcelo? Bacana. Saudades, cara. A gente é porque essa pandemia. Sim, essa é uma publicação que saiu. Você viu uma matéria, não sei se eu te mostrei isso aí, ou você me mostrou aí. Essa é uma versão na China, uma versão chinesa, de uma publicação sobre meu trabalho, que tinha saído antes nos Estados Unidos, na Bonsai Today, e depois saiu na versão chinesa também.
Antes tem uma matéria que antecede a matéria do meu trabalho, que é do... Acho que é o Nath Marim, né? E depois vem Em a mandarim, hein? matéria sobre o meu trabalho. Aí já tinha essa foto. Bacana. Cara, bem bacana, né? Também tem um livro na China, eu não tenho exemplar. Depois dessa revista aqui, depois desses concursos no Japão, olha que barato, apresentando o jacaré para o mundo. Assim, não só o jacaré, apresentando o meu trabalho com o jacaré para o mundo. Né? Fantástico, Marcelo. A riqueza que nós temos. Uma hora que eu for aí, eu quero que você me mostre. Esses trabalhos classificados. Bem bacana. Essa edição chinesa da Bonsai Today. Já tinha essa mesma matéria tinha sido publicada primeiro, claro, nos Estados Unidos, e depois foi replicada nessa versão em mandarim. Mas eu tenho também uns trabalhos, eu não tenho livro aqui para mostrar, infelizmente, desse livro que saiu uma compilação de trabalhos classificados internacionalmente. Eu fui convidado a participar do livro lá, eu tenho 3 trabalhos colocados dentro desse livro, um livro de capa dura, assim, 2 volumes, bem bacana, só de trabalhos classificados, condecorados internacionalmente. Muito bacana. É verdade. E aproveitando esse dito seu e mostrando a revista, Marcelo, o Stefânio de Brasília, ele pergunta, Marcelo, fale como os gringos viu o Piteco lá fora, na sua visão. Olha, essa matéria aí, a pessoa, quando viu com o Roberto, deve ter visto fotos e tal, ficou impressionado, né? Quiseram comprar, me chamaram para fazer, inclusive, demonstrações lá. Depois dessa publicação dessa matéria, queriam que eu fosse lá fazer publicação. Eu com muito medo, assim, eu não sei cultivar muito bem, como eu te falei, eu só aprendi a cultivar, só fiz bonsai porque eu encontrei uma espécie rústica que me atura até hoje, porque eu não tenho mão boa para plantar assim. Eu consigo fazer arte, mas não sou bom. Eu sei que tem muita gente no Brasil afora, pelo mundo aí, que domina a arte de cultivar, tem a mão boa para plantar assim, sabe? Eu tenho dificuldade com outras espécies, mas as pessoas ficaram encantadas, assim, principalmente nos Estados Unidos, essa pessoa que fez essa matéria, e hoje ele tem lá, porque é sul dos Estados Unidos, é Flórida, ele viu o potencial de essa planta vicejar lá também, e acabou que conseguiu umas sementes e tem lá. Eu já vendi semente até para a Malásia, por exemplo, Sudeste Asiático. Tem mudas de jacaré lá no Sudeste Asiático, aí virou uma referência no mundo. É bem bacana isso, cara. Bem bacana, porque tem a marca nossa. E você imagina assim, essa planta que ganhou esse nome atrelado de Brasília, né? Algo que é do Brasil, assim, e saiu pela minha mão, assim, de mostrar. Essa é uma árvore brasileira aqui, Brazilian Rain Tree. Eu não conheço. Nós temos o pau-brasil, o nome popular, o nome científico, eu não sei como é que é, mas poucas pessoas... Claro, fala, pau-brasil, é lembro do Brasil e tal. Mas, assim, como arte, é só essa apresentação aí do Brazilian Rain Tree que trouxe essa associação da planta com o Brasil, com a nação onde aconteceu, onde acontece, né? Isso é bem legal, porque reforça o sentido da minha expressão com bonsai, que é de preservar a brasilidade, a nossa identidade cultural, artística, né? O talento da nossa gente, assim, legal. Da nossa natureza. Essa é a ideia. Marcelão, passou com a gente aqui, Rock Júnior, mandando um abraço, Sami, todos os outros aí, estava junto com a gente. Eu fico muito feliz de estar com essa galera vendo a gente. Marcelo, chegou o fim aqui da nossa brincadeira de hoje. Ficamos quase 2 horas falando de Pitecolob. Se deixar, a gente vira à noite aí, né? De tão bom que esse negócio é. Desculpa aquelas pessoas que eu não pude fazer as perguntas, mas o papo é bom e a gente não consegue atender a todos, infelizmente. Mas eu sei que muitos aprenderam aqui, né? Eu fico muito feliz, Marcelo, porque o que me comove é a sua humildade, tá? Ver você tantos anos no bonsai aí e ver que em meio a uma pergunta você fala, cara, isso eu não sei. E sempre dizendo, eu aprendo ainda, que legal, aprendi, igual você falou, aprendi aqui hoje também.
E hoje em dia é difícil a gente ver pessoas assim. E a minha proposta aqui é essa, cara, é colocar aqui junto das pessoas, as pessoas humilde, tranquila, entendeu? De fácil entendimento, que tem essa humildade como você. Por isso que eu te quero sempre do meu lado, sempre perto de mim. Eu costumo falar sempre nas minhas lives. Além dos bonsai, da arte que eu tenho, que eu aprendi, o melhor de tudo, cara, é os amigos que o bonsai me deu. E você é um deles, cara. Você é o meu amigão do peito aí, estamos sempre juntos. Eu te agradeço imensamente por você aceitar meu convite e deixo as palavras finais aí com você agora, meu amigão. E um grande abraço para você. Vale, meu amigo. Mas reafirmar aquele agradecimento que eu te fiz pelas palavras generosas, carinhosas. Sabe que eu tenho um afeto muito grande por você, assim. A gente se conhece há muito tempo. E todas as pessoas que estão... Uma coisa muito forte fazer arte é encontrar tanta gente, se formar, um grupo que cresceu com tanta força no país, assim, não ficou uma coisa isolada. Quando eu comecei no bonsai, eram poucas pessoas, e virou um grande grupo, uma grande família, tudo muito estruturado, e eu senti que continuei tendo um papel relevante nesse meio, assim, que eu fico só agradecido, assim, eu tenho a agradecer a você pelo convite, pelo carinho, a todos pelo carinho, pelas perguntas, pela atenção, pelo tempo que despenderam para isso. Deixo aqui um grande abraço para todos. Aprender de sempre, cara. Aprender de sempre, como eu te falei, eu sou professor, né? E professor, a gente lida com conhecimento, não só de passar conhecimento, mas de adquirir conhecimento. Foi com esse espírito que eu fui para o campo para fazer isso, e é que eu continuo fazendo. A minha vida se baseia nisso, em conhecimento. Transmitir e receber, trocar. É isso, com esse espírito que eu recebo todo mundo lá no meu espaço. Estão todos convidados para conhecer o meu espaço, em Cabo Frio. Marcelo, grande abraço, muito obrigado por tudo, meu amigão. E em breve a gente está junto aí novamente. Tá bom? Tudo de bom para você, meu irmãozão. Deus abençoe sua vida, cara. Tudo de bom. Grande abraço. Tchau, tchau. Você também, saúde para todos. E aí, galerinha, gostaram aí do vídeo do Marcelo Martins? Que bacana, né, galera? Você viu o Suisec dele? Suisec, né? Ele gosta muito, galera, é muito bacana, precisam visitar ele. E o cara é fantástico, um cara humilde, tranquilo, muito gente boa. Galera, muito obrigado por vocês assistirem, se inscrevam no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para nos motivar a cada dia mais fazer mais. Beleza, galerinha? Tudo de bom pra vocês?